assim como foi falado aqui no início, dos grandes desejos dessa candidatura majoritária é que o que aconteceu aqui, o que aconteceu em alguns momentos na campanha do Freixo, possa se multiplicar em outros espaços da cidade e do Estado e possa se fortalecer onde aconteceu. Acho que a gente tem um desafio importante e que o Núcleo Marinheiro João Cândido é um exemplo para isso, que é ter um partido de base, um partido com núcleos que se reúnem, que discutem, que interferem, que fazem a campanha, mas que fazem depois da campanha a luta cotidiana em cada território. Eu acho que é esse o desafio para tornar o pessoal mais plural, para tornar o pessoal mais inserido em outros territórios, para territórios mais amplos, né, do que ele já está minimamente organizado, onde as pessoas o conhecem mais. Acho que é importante o desafio que nós vivemos hoje lá na Feira de Campo Grande, de encarar aquelas estruturas das campanhas milionárias, de encarar aquela estrutura daqueles carros de som, daqueles cabos eleitorais pagos. É um desafio muito difícil durante a campanha. Mas ele só vai ser revertido se entre as campanhas a gente conseguir construir trabalho de base em cada lugar, em cada território. É aí que a gente vai conseguir, porque hoje mesmo com essa dificuldade, nós furamos parte do bloqueio. Muitas pessoas que pegavam o panfleto na minha mão acabavam parando para ouvir um pouco mais. Levavam o material, diziam, eu vou ler. Né? Diziam, e ainda mais que eu, né? Diferente dos meus companheiros que estão aqui, eu tenho uma concorrência que é claramente muito ruim. Né? Você identifica os quatro como quatro que não fazem nada. O problema é quando nos dizem que nós também não fazemos nada, nós somos iguais a eles. Mas todo mundo que está em busca de uma alternativa para votar no governo, para governador do Rio de Janeiro, quando a gente oferece essa alternativa, a pessoa pelo menos para ouvir um pouquinho. Isso é furar o bloqueio. Mas a gente vai conseguir estruturar e pensar e avançar na luta, que é o que nos interessa, né? Quando este processo aqui, eu acho que o partido tem e deve valorizar cada vez mais os espaços dos núcleos como espaços deliberativos, de formulação política, de formulação de programa para o partido como um todo. O partido deve valorizar essa experiência e multiplicar essa experiência em outros territórios. Então meu pedido, meu agradecimento não é um agradecimento só pelo evento, que é a oportunidade em que o candidato tem para falar e ser ouvido e para que a gente esteja mais animado para a campanha. É um agradecimento também porque este é o partido que a gente acredita que deve existir. Né? Portanto, de alguém que hoje mora na Zona Sul, num espaço onde o partido está mais organizado, mas já trabalhou na Baixada, já trabalhou em Itaguaí, já trabalhou em Niterói, já trabalhou em vários outros lugares, de alguém que viveu em outros lugares também, que viveu em Niterói, que viveu em São Gonçalo, que viveu em Petrópolis. E quando eu digo que vivi em Petrópolis, eu não vivi em nenhum palácio daqueles de Petrópolis, não sou parente da família real, filho de operários, de bairro operário em Petrópolis, sabe o quanto é necessário, de que às vezes você tem uma juventude que desperta para a questão política, que desperta para a necessidade, para o desejo de mudança da realidade e não encontra um instrumento onde ela vai se articular, onde ela vai se encontrar com outras pessoas assim, onde ela vai conseguir alimentar a esperança e a utopia e depois intervir na sua própria realidade. O pessoal pode e deve ser esse instrumento, embora não seja o único. Embora, obviamente, a gente dê força para que outros espaços e instâncias se construam e que os militantes do pessoal estejam também articulados em outros movimentos. O partido é um local de articulação, né, de interseção das diversas lutas. E é fundamental que todos e todas que sejam do partido estejam nas lutas no seu bairro, na sua categoria profissional, no seu segmento, em todos os espaços que puderem articular com luta. Bom, depois desse agradecimento que quase tomou os 15 minutos, mas que eu achava que é importante, que tem um conteúdo político, eu queria falar dessa história da candidatura propriamente dita. O primeiro, que a gente tem repetido em todos os lugares, é que o desafio desta candidatura era exatamente o de apresentar uma alternativa à mesmice que aí está. A brincadeira que viralizou na internet, depois inclusive de uma montagem que o gabinete, que o mandato, que a campanha do Paulo fez, que era aquela história dos 4 motivos para votar em Tarcísio Mota, né? Primeiro, ele não é o Garotinho, segundo, ele não é o Pezão, terceiro, ele não é o Crivella, quarto, ele não é o Lindbergh. Ela é uma brincadeira que tem um fundo de verdade importante do ponto de vista político. A gente espera e quer que as pessoas votem por muito mais do que isso. A gente quer que as pessoas votem porque entenderam o programa, porque acreditam e confiaram no programa. Mas essa brincadeira, ela revela um sentimento de que eles são mais do mesmo. E por que eles são mais do mesmo? Eles são mais do mesmo por 3 elementos importantes.
Eles representam o mesmo modelo de desenvolvimento que privilegia o lucro de um pequeno grupo de grandes empresários e não a qualidade de vida das pessoas. São aqueles que vivem com os guardanapos na cabeça e andando de helicóptero para lá e para cá e que governam esse Estado. Uma elite que se locupletou, essa palavra é difícil pra cacete de falar, né? Mas de vez em quando ela sai, né? Das benesses do Estado, se locupletou, né? se levou vantagem, né? Das várias isenções fiscais do dinheiro público que foi destinado para isso. O Estado do Rio de Janeiro teve um crescimento no seu orçamento que é enorme. Há 8 anos atrás o orçamento estava na casa dos 35 bilhões de reais. Ele hoje está na casa dos 75 bilhões de reais. Dobrou. E apesar disso, nós vivemos num Estado cada vez mais caro, cada vez mais poluído, cada vez mais engarrafado, cada vez mais sem saúde, cada vez mais sem educação. Para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai para grandes empreendimentos, para grandes empresários que agora financiam a campanha dos 4 que lá estão. E esse é o segundo elemento que faz deles mais do mesmo. Eles são financiados pelo mesmo conjunto de empresas que depois vai cobrar o dinheiro investido. Grande empresa não faz doação, faz investimento. E aí a gente tem orgulho de estar numa campanha que não aceita dinheiro de empresários. De um candidato a governador que tem rabo de cavalo, mas não tem rabo preso. E essa é outra brincadeira que a gente precisa explicar para as pessoas. No sentido de que no governo só vai ter autonomia para resolver o problema do transporte da Zona Oeste, para resolver o problema do trem virar metrô e ter muito mais qualidade e ter transporte de massa, se encarar, porque isso significa diminuir o lucro das empreiteiras que hoje controlam o transporte na região metropolitana. Quem recebe doação da OAS, da Odebrecht, não vai mexer 1 milímetro na situação do transporte, porque vai manter a lógica do trem lotado, que dá muito mais lucro para a supervia que está aí colocado. Esse é um elemento importante, porque é falar para a Zona Oeste e dizer que o que a gente está falando isso é para o Estado todo. E esse é um elemento importante. Mas tem uma terceira coisa. As 4 candidaturas que lá estão também representam uma aliança com o conservadorismo, com o fundamentalismo, que impede que a gente elabore pautas que são as pautas libertárias tão fundamentais para que a gente tenha no Estado do Rio de Janeiro. Se hoje, né, nós temos candidatos aqui no nosso partido que estão discutindo a questão da legalização da maconha, a pauta LGBT, é porque os outros partidos são incapazes de fazer isso, porque na verdade pensam no voto, acima de tudo, numa aliança conservadora, numa aliança fundamentalista. E se isso está evidente nas campanhas de Garotinho e Crivella, com as próprias declarações que mesmo Crivella estão fazendo aqui, esse conservadorismo e fundamentalismo também está no PMDB e está no PT, nas alianças que estão sendo feitas para ter mais tempo de TV e para ter mais votos fisiológicos desse processo. E é preciso que a gente tenha isso no nosso programa, na nossa fala. E por que a gente é diferente, se eles são mais do mesmo? Por que nós somos diferentes? Eu queria falar rapidamente, já que o meu tempo, inclusive, aumentou de 10 para 15, falar o que são os 4 pilares básicos que a gente tem pensado para a questão da gestão pública. Para aquilo que é mais importante, a partir da qual todas as outras políticas públicas podem sair. São 4 pilares básicos. O primeiro é a defesa da função social da propriedade. Não dá para a gente viver num Estado onde o lucro está acima da vida, onde a especulação imobiliária em todos os espaços do Estado, e aqui em Campo Grande também, está fazendo com que as pessoas tenham que sair dos seus locais e viver de forma mais precária. A gente tem que elaborar toda e qualquer política pública com o princípio da função social da propriedade. E isso não diz respeito só à questão da reforma agrária do meio rural, mas principalmente na questão urbana, e aí as políticas de mobilidade, de moradia, vão estar inseridas nessa história. A gente não pode deixar de tocar no assunto da dívida pública do Estado. Cada criança que nasce no Estado do Rio de Janeiro hoje já nasce devendo 5 mil reais. Se o orçamento cresceu daquele jeito, a dívida triplicou. Você tem hoje uma dívida que vai bater no final do ano na casa dos 100 bilhões de reais. Se vocês lembrarem, o orçamento público é de 80 bilhões. Nós já devemos mais do que um ano inteiro de orçamento para como dívida pública. Quem são os credores dessa dívida pública? Os mesmos credores da dívida nacional, o capital financeiro, os grandes banqueiros que também financiam as campanhas desses outros candidatos. O terceiro elemento é preciso mudar a lógica do desenvolvimento. O Estado do Rio de Janeiro hoje é um Robin Hood às avessas. Né? Quero citar um exemplo com relação a isso. 3 mensagens foram enviadas para a Alerj no ano passado para garantir a instalação da fábrica da Land Rover, da Jaguar Land Rover. O que diziam as 3 mensagens? Uma delas dava um terreno de 9 maracanãs de graça não, porque a Jaguar Land Rover teria que investir em Itatiaia 0,05% do valor do terreno como contrapartida. Então não é de graça, mas é praticamente de graça. Depois oferecia uma linha de crédito de 679 milhões de reais, com uma carência básica, daquelas da carência que a gente tem quando pega um empréstimo bancário, uma carência de 30 anos.
A Jaguar Land Rover vai começar a pagar esse empréstimo daqui a 30 anos. 10 minutos. Oi? 10 minutos. Não, 10 minutos não, 30 anos. Não, não é 10 minutos, só 10 minutos a gente podia discutir. Mas 30 anos. É bom, eu tenho que estar treinado e estar antenado. Faz o treinamento. A 1% ao ano desse dinheiro. Assim até eu, ou qualquer um de nós aqui, podia virar dono de fábrica de automóveis. Né? Além disso, privilégios fiscais, é a terceira mensagem, em que tudo que vai ser montado nesse terreno da fábrica vai pagar ou não vai pagar ICMS. Portanto, se você, para tudo isso, para gerar 400 empregos, se a gente somar o custo dessas três coisas, são os 400 empregos mais caros do mundo, se bobear os mais caros da história, porque é muito dinheiro para gerar muito pouco emprego. É claro que 400 famílias vão ficar felizes no emprego, mas isso tudo vai fazer o quê, do ponto de vista do desenvolvimento do nosso Estado? Vai botar mais carro na rua? Melhor, nesse caso vai botar mais carro para o exterior, que é Jaguar Land Rover. E aí por quê? A Land Rover, no lugar de custar 200 mil reais, vai custar 150 mil reais. No final, isso tudo está sendo feito para custear e possibilitar barateamento de carro de luxo, dessa grande burguesia que está aí se beneficiando desse mesmo governo. É isso. O que significariam hoje 679 milhões na educação? O que significariam hoje 679 milhões na saúde? O que significaria hoje 679 milhões no programa Rio Sem Homofobia? O que significaria hoje 679 milhões como para custear o barateamento da tarifa do metrô, do trem, dos ônibus? Mas não, esse dinheiro está sendo destinado para financiar uma fábrica da Jaguar Land Rover. É para aí que está indo o dinheiro. E a gente precisa mudar radicalmente essa história toda. Para fechar minha fala, nesses 3, 4 minutos que me faltam, essa é uma questão que vai se desdobrar em vários elementos. Em saúde, educação, segurança, transportes. E eu acho que depois, quem quiser fazer perguntas sobre isso, a gente vai poder esclarecer um pouquinho sobre cada proposta disso. A saúde, a recuperação do poder de planejamento do Estado e a realização de concurso público. Temos que parar o processo de privatização. A educação, além de parar o processo de privatização, acabar com a lógica da meritocracia, acabar com o SAERJ, garantir o plano de carreira unificado para professores e funcionários, profissionais de educação unificadamente, garantir autonomia pedagógica e gestão democrática. Se eu for falar de educação, hoje eu não vou terminar com aquele samba, mas já dá para dar um pitaco sobre isso. Do ponto de vista de transportes, rever todos os contratos, cancelando aqueles que não tiverem cumprido a sua essência, como, por exemplo, Estação das Barcas em São Gonçalo e na Baixada Fluminense. Caminhar com a lógica da redução tarifária para apostar e apontar na tarifa zero. E a questão da segurança, em que a gente vai tomar medidas desmilitarizantes, e que a gente tem que entender que a política de UPP não é política de segurança pública, é política de controle de território, que pode até em alguns momentos trazer o alívio imediato do fim do tiroteio, o que não traz para a maior parte das pessoas, mas na verdade entrega o governo daquela favela nas mãos da PM, e isso é ausência completa de democracia e de participação. Enquanto isso, se a UPP é disso, a outra ponta da mesma política de segurança é a continuidade do conflito, do caveirão para todos os lados, na lógica da guerra às drogas, que na verdade é uma guerra aos pobres disfarçada. Nesse sentido, a gente aposta o contrário, de que a gente tem que ter uma lógica de uma formação completamente diferente da polícia, que a gente tem que apostar e apoiar a questão da unificação e do fim da polícia militar. Essas são pautas e bandeiras fundamentais para a gente, porque segurança é a garantia da liberdade, não é a imposição da ordem, e a gente tem que apostar nessa mesma diferente. Por tudo isso a gente está na rua, por tudo isso a gente vai estar em cada debate, por tudo isso a gente vai distribuir cada panfleto. Por tudo isso a gente tem a certeza de que esta campanha é para manter viva a esperança de todos e todas nós que queremos um mundo radicalmente diferente, radicalmente livre, porque nós não suportamos mais essa realidade que está aí, mas a gente não aceita pensar que essa realidade é imutável. Nós queremos e queremos muito mudar essa realidade. Sabemos que a eleição é um passo para isso, porque neste momento a gente está falando para milhões. Todas as pessoas, mesmo aquele ou aquela que rejeita o nosso panfleto, aquela pessoa em algum momento vai pensar o que ela quer para a sua vida, para o seu bairro, para o seu país, e vai pensar se vai votar ou não. Portanto, está todo mundo disposto a repensar os seus princípios, a repensar as suas coisas, e é aí que a gente vai estar agindo. É aí que a gente vai estar construindo a contra-hegemonia necessária para transformar a realidade. Mas mais do que isso, a gente tem que aproveitar esse espaço para fortalecer nossa organização, a forma que a gente se organiza na base, para continuar lutando e militando nos movimentos sociais, porque a gente acredita que só a luta muda a vida. É a luta organizada, é a possibilidade de construir um poder paralelo, sim, um poder popular paralelo ao que está aqui. É a possibilidade, é isso, nossa vitória não será por acidente.
ela se dará porque nós vamos estar mais organizados, mais conscientes, com mais força ainda para transformar essa realidade que está aí. Nossa campanha não quer nada menos do que isso tudo que eu falei aqui, porque ela é ousada, porque ela tem coragem para apresentar as propostas, e ela só vai ser construída com todos vocês que estão aqui. Por isso o convite final é: participem também da campanha, usem o botão, compartilhem as coisas no Facebook, participem das panfletagens, dialoguem na sua escola, no seu trabalho, com seus vizinhos, porque o resultado eleitoral, ele representa o resultado daquilo que nós acreditamos como importante, seja ele 5, 10, 15, 20 ou 50% da eleição. Ele é a conquista de um programa e de um processo que nós acreditamos muito, e ele depende de todos nós que a gente consiga conseguir isso. Tenho certeza que lá no dia 5 de outubro de noite, nós vamos estar comemorando a eleição desses companheiros que estão aqui, mas vamos estar comemorando uma vitória política, de ter dado uma batalha para disputar o sentido de sociedade que a gente vive. Só a luta muda a vida.